Estou em frente à Arca de Noé. Bem, esta não é a Arca de Noé original, mas a menos que você tenha uma máquina do tempo, este é o lugar mais próximo que você pode chegar. Os pesquisadores acabaram de descobrir algo assustador e inacreditável dentro da Arca de Noé na Turquia. Podemos ter que repensar tudo o que sabemos sobre a história da Arca de Noé. Ao longo dos anos, a lendária Arca de Noé tem capturado a imaginação de arqueólogos e entusiastas da Bíblia. Disse que este antigo navio salvou Noé, sua família e diversos animais do dilúvio, sendo um tema de busca intensa e especulação. Muitos tentaram encontrar os destroços da arca, enquanto outros afirmam que nada disso aconteceu, pois não há evidências suficientes para comprovar o paradeiro da arca. Eles realmente acabaram de encontrar a Arca de Noé na Turquia? O que eles viram de tão aterrorizante dentro da arca? Junte-se a nós para desvendar o mistério e descobrir a verdadeira história por trás da Arca de Noé. A Arca de Noé finalmente foi encontrada na Turquia, mas o que chocou foi o que eles descobriram dentro dela. Arqueólogos encontraram algo realmente assustador que desafia nosso entendimento sobre a narrativa bíblica. Eles descobriram um segredo oculto por milhares de anos. De acordo com as crenças bíblicas, a Arca de Noé foi um grande navio construído por Noé para salvar a si mesmo, sua família e muitos animais de um dilúvio enviado por Deus para destruir a terra. Diversas culturas têm suas próprias versões desse mistério, mas todas elas compartilham uma história semelhante. No entanto, o que esses arqueólogos acabaram de descobrir pode nos fazer questionar tudo o que acreditávamos sobre a história de Noé. O que eles realmente encontraram? Por que deveríamos acreditar neles? Continue conosco para descobrir as respostas. A história da Arca de Noé é um dos principais relatos bíblicos, encontrado nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis. Segundo a Bíblia, Deus decidiu purificar a terra da maldade humana com um grande dilúvio. Noé, visto como um homem justo aos olhos de Deus, foi escolhido para sobreviver e preservar a vida na terra. Deus instruiu Noé a construir uma arca, um navio grande o suficiente para abrigar sua família e várias espécies de animais, garantindo a sobrevivência de cada um. As dimensões da arca eram de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, feita de madeira de cipreste e impermeabilizada com betume. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, suas esposas e um par de cada espécie animal entraram na arca. Depois que eles entraram, a chuva caiu torrencialmente e inundou a terra por 40 dias e 40 noites. As águas cobriram até os picos mais altos e todas as criaturas fora da arca pereceram. Após a chuva parar, as águas começaram a baixar e a arca descansou nas montanhas de Ararat. Noé soltou um corvo e mais tarde uma pomba para verificar se a terra já estava seca. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira, Noé soube que as águas haviam diminuído. Eventualmente, Deus ordenou que Noé saísse da arca e repovoasse a terra. Em agradecimento, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, que prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio, selando o pacto com o símbolo do arco-íris. No entanto, há diferentes interpretações dessa história. Algumas pessoas até concluíram que a história é falsa e nunca aconteceu, pois acreditam que não há provas suficientes para sustentá-la. Isso gerou grande interesse entre pesquisadores, arqueólogos e entusiastas da Bíblia, que começaram a buscar o local onde a Arca de Noé teria repousado. De acordo com a Bíblia, a arca parou nas montanhas de Ararat, uma área que é frequentemente associada às montanhas no leste da Turquia, perto das fronteiras com a Armênia e o Irã. Contudo, a Bíblia não especifica o local exato onde a arca encalhou, tornando seu paradeiro um tema de especulação e debate entre acadêmicos, arqueólogos e exploradores. O sítio de Durupunar, localizado nas encostas do Monte Ararat, na província de Arã, na Turquia, é um lugar de grande interesse, pois muitos acreditam que ali repousa a Arca de Noé. Esse local intrigante recebeu o nome do capitão turco İlhan Durupunar, que o descobriu em uma fotografia aérea e notou uma formação semelhante a um grande navio, medindo cerca de 150 metros de comprimento, aproximando-se das dimensões descritas na Bíblia. Esse local atraiu a atenção de entusiastas e exploradores em busca de respostas, já que parece ter uma conexão tangível com a história antiga e pode ser a chave para desvendar um dos maiores mistérios da história. Aqueles que acreditam que a arca existe na formação de Durupunar afirmam que sua forma e tamanho correspondem muito bem à descrição da Bíblia, o que gerou especulações e debates sobre sua origem. Alguns defendem que o local contém madeira fossilizada e artefatos de metal, reforçando a ideia de que a arca poderia ter repousado ali após o recuo das águas do dilúvio. No entanto, céticos e cientistas insistem
insistem que essa formação é uma característica geológica natural, pois alegam que a madeira encontrada é mais antiga que o período em que teria ocorrido o evento da Arca de Noé. Uma interessante especulação sobre o possível local de descanso da Arca de Noé foca na lendária montanha Machu, em vez do tradicional Monte Ararat. Uma das primeiras obras literárias da Mesopotâmia, a antiga Epíope de Gilgamesh, menciona a montanha Machu. A montanha Machu e o Monte Ararat estão localizados na mesma região, mas não são tão próximos um do outro. Machu está situada no sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria e o Iraque. As duas montanhas estão separadas por uma distância de cerca de 500 a 600 quilômetros, e muitos acreditam que, de alguma forma, a Arca de Noé não repousou no Monte Ararat, mas sim no Monte Machu. Na Epíope, o herói Gilgamesh viaja para as montanhas Machu, que são descritas como uma barreira misteriosa e terrível, com picos que alcançam os céus, além de uma porta que é vista como o Muro do Paraíso, localizada próxima à fronteira do mundo conhecido. A ideia de Machu como um possível local alternativo para a Arca de Noé é atraente por várias razões. A descrição de Machu como um local misterioso e sagrado coincide com a descrição da Bíblia de que o lugar onde a arca repousou é significativo e sagrado. A proximidade geográfica da Mesopotâmia com as regiões tradicionalmente associadas à arca sugere que os antigos poderiam ter feito conexões entre esses locais. Embora a ideia de Machu seja convincente, não há evidências suficientes para confirmar que esse foi o local final de descanso da arca. As montanhas Machu têm, em grande parte, um significado simbólico nas antigas escrituras, representando a fronteira entre o mundo humano e o divino, em vez de um local geográfico específico. Cristãos e judeus, sendo os principais divulgadores dessa história, até possuem interpretações diferentes sobre ela. Para muitos cristãos, a história da Arca de Noé não é apenas uma prova do julgamento e da misericórdia de Deus, mas também um evento histórico que motiva a busca por evidências e compreensão. Alguns cristãos, como aqueles inspirados pelos exploradores Fernand Navarra e outros, têm buscado evidências físicas da existência da arca. Navarra, em suas expedições na década de 1950, afirmou ter encontrado pedaços de madeira no Monte Ararat, o que aumentou o interesse e as especulações sobre a autenticidade histórica da arca. Essa busca por evidências tangíveis geralmente está ligada ao desejo de confirmar a precisão histórica da Bíblia. Muitos cristãos veem a arca como um símbolo do Antigo Testamento, refletindo sua crença no cuidado e proteção de Deus. A história também se liga a temas de obediência e fé, pois a confiança inabalável de Noé nas ordens de Deus se torna um exemplo para a vida cristã. Alguns cristãos conectam a história da Arca de Noé aos antigos mitos de dilúvios da Mesopotâmia, como a Epíope de Gilgamesh. Essas semelhanças levantam questões sobre as origens e influências das narrativas bíblicas, gerando discussões teológicas sobre a universalidade dos mitos do dilúvio. Na tradição judaica, a história da Arca de Noé é frequentemente vista como uma fonte rica de lições morais e espirituais. As interpretações judaicas tendem a focar menos na historicidade do evento e mais nos ensinamentos morais que podem ser extraídos da narrativa. Noé é visto como uma figura justa, contrastando com a corrupção e a violência de sua época. Suas ações ressaltam a importância da integridade e da justiça em um mundo moralmente decadente. A história também é usada para ilustrar os temas de arrependimento e redenção. O dilúvio é compreendido como uma resposta divina às falhas morais da humanidade, sendo uma advertência sobre as consequências de comportamentos imorais. O pacto entre Deus e Noé, simbolizado pelo arco-íris, demonstra o potencial de renovação e a relação duradoura entre Deus e a humanidade. Estudiosos e comentaristas judeus frequentemente exploram os detalhes sutis do texto, examinando a arca como uma representação microcósmica do mundo. O cuidado necessário para preservar a diversidade de espécies dentro da arca serve como um lembrete da interconexão de toda a vida e da responsabilidade humana de proteger e nutrir a criação. No entanto, tanto cristãos quanto judeus acreditam que essa história realmente aconteceu. O renomado professor Farouk Kaya, do Instituto Americano de Estudos Culturais, oferece uma perspectiva fascinante sobre a história da Arca de Noé. Seu trabalho se destaca pela maneira meticulosa com que ele busca conciliar o mito e a história. O professor Kaya vê a narrativa da Arca de Noé como um rico entrelaçamento de várias tradições antigas. Ele destaca que, embora o relato bíblico seja a versão mais conhecida, o mito do dilúvio é um tema comum em muitas culturas antigas, incluindo os sumérios, acádios e babilônios, todas civilizações da Mesopotâmia.
Mesopotâmia. Essas culturas possuem suas próprias narrativas de dilúvios, como a Epopeia de Gilgamesh, que apresenta semelhanças notáveis com a história bíblica, sugerindo uma memória cultural compartilhada de inundações catastróficas no Antigo Oriente Próximo. Nos estudos e explorações arqueológicas, o professor Kaya examina criticamente a estrutura de Durupunar e o Monte Ararat. Ele reconhece o apelo desses locais como potenciais locais de descanso da Arca, mas adverte contra a interpretação de formações naturais como evidência clara de eventos históricos. Para ele, embora esses sítios possam inspirar fé e curiosidade, é necessário avaliá-los com rigor científico para distinguir entre explicações mitológicas e evidências empíricas. Ken Ham, fundamentalista cristão australiano, tem se esforçado para dar sentido a toda essa questão. Ken é amplamente reconhecido por seu papel na promoção da interpretação literal da Bíblia. Ele desenvolveu um grande interesse pelo criacionismo em sua juventude. Ken fundou a organização Respostas no Gênesis, que defende o criacionismo da Terra jovem, argumentando que a Terra tem cerca de 6.000 anos de idade e que o relato da criação em Gênesis é uma descrição factual das origens do universo e da vida na Terra. Um dos maiores feitos de Ken Ham foi a fundação do Museu da Criação em Petersburg, Kentucky, inaugurado em 2007. O museu visa apresentar o relato bíblico da criação como uma alternativa legítima à ciência evolucionista. O Museu da Criação abrange mais de 75.000 pés quadrados, com exposições que incluem dinossauros animatrônicos em tamanho real, representações do Jardim do Éden, da Arca de Noé e da Torre de Babel. O objetivo é provar que a Bíblia é a autoridade suprema em questões científicas e históricas. O museu utiliza uma série de apresentações multimídia, exposições interativas e até um planetário para envolver os visitantes na mensagem criacionista. Desde a sua inauguração, o Museu da Criação atraiu milhões de visitantes, atraindo pessoas dos Estados Unidos e do mundo todo. Ele se tornou uma espécie de santuário turístico e local de peregrinação para aqueles que compartilham as crenças fundamentalistas de Ham. A influência do museu vai além de sua localização física. Ele gerou debates nacionais e internacionais sobre a interseção entre ciência e religião, especialmente em relação ao ensino da evolução nas escolas. O museu é uma réplica exata da Arca de Noé descrita na Bíblia, contendo esculturas de animais que supostamente estavam na arca. Críticos afirmam que o museu promove pseudociência e prejudica a educação científica, enquanto os apoiadores o veem como uma ferramenta importante para fortalecer a fé e desafiar as visões seculares. Dentro do Museu da Criação, Ken Ham liderou a construção do Ark Encounter, Encontro com a Arca, uma réplica em tamanho real da Arca de Noé, localizada em Williamstown, Kentucky, a cerca de 40 milhas do museu. O Ark Encounter, inaugurado em 2016, é outro grande projeto destinado a atrair e educar os visitantes por meio de uma experiência imersiva. A arca tem 510 pés de comprimento, 85 pés de largura e 51 pés de altura e contém várias exposições que descrevem o relato bíblico do dilúvio e o papel de Noé em salvar a criação. Assim como o Museu da Criação, o Ark Encounter se tornou uma grande atração, atraindo centenas de milhares de visitantes anualmente. O esforço de Ham para promover o cristianismo por meio dessas atrações teve um impacto cultural significativo, especialmente no campo das discussões públicas sobre ciência e religião. Embora seu trabalho tenha sido criticado pela comunidade científica, é inegável que ele criou uma plataforma para o criacionismo e gerou discussões sobre fé, educação e a interpretação de textos antigos. Através de seus livros, palestras públicas e recursos educacionais fornecidos por sua organização, Ken Ham continua a influenciar e moldar o diálogo contemporâneo sobre cristianismo e ciência. Após as incansáveis explorações e pesquisas de arqueólogos, estudiosos e pesquisadores, o que eles finalmente descobriram? Você não vai querer perder essa parte. O local final de descanso da Arca de Noé. Se o dilúvio realmente aconteceu como diz a lenda, onde estaria o último local de descanso da Arca de Noé? O renomado arqueólogo subaquático Robert Ballard, famoso pela descoberta do Titanic, também estudou a Arca de Noé. Embora seja conhecido por seu trabalho pioneiro na arqueologia subaquática e na exploração de águas profundas, sua abordagem a esse tipo de busca lendária é baseada no ceticismo científico e em investigações empíricas. Ao falar sobre a busca pela Arca de Noé, a visão de Robert é orientada por seu compromisso com a exploração baseada em evidências. Em entrevistas e discussões, ele expressa ceticismo sobre a viabilidade de localizar a arca, enfatizando a falta
falta de provas concretas e os desafios inerentes a essa busca. Robert destaca que muitas das alegações sobre o local da arca, seja no Monte Ararat ou em outros lugares, são baseadas em evidências circunstanciais, sem os dados científicos necessários para fazer descobertas conclusivas. Ele relaciona isso a outras buscas por naufrágios antigos ou civilizações submersas. Ballard acredita que, embora a história da arca seja uma narrativa poderosa e duradoura, qualquer busca por ela deve ser conduzida com o mesmo rigor científico aplicado a trabalhos arqueológicos mais tradicionais. Robert enfatiza que, devido à falta de evidências arqueológicas concretas, é difícil justificar os recursos e esforços necessários para tal expedição. O político e estudioso britânico James Bryce é conhecido por sua expedição ao Monte Ararat. Ele afirmou ter encontrado uma peça de madeira trabalhada em uma área de alta altitude. Bryce, um historiador e explorador, tinha grande interesse pela arqueologia bíblica e buscava conciliar descobertas científicas com tradições religiosas. Sua descoberta gerou grande controvérsia, despertando interesse pela possível existência da Arca de Noé e estimulando novas explorações na região. Devemos considerar a descoberta de James Bryce como um marco importante na busca pela Arca de Noé, avaliando sua contribuição para o campo da arqueologia bíblica e seus esforços para conciliar descobertas científicas com tradições religiosas. Jody Magness, uma renomada arqueóloga especializada em judaísmo antigo e nas culturas do Antigo Oriente Próximo, explora a história da Arca de Noé de uma perspectiva crítica e acadêmica. Magness enfatiza a necessidade de evidências arqueológicas e investigação científica ao examinar alegações históricas. Ao reconhecer a importância cultural e religiosa da narrativa da Arca, ela ressalta a importância de distinguir entre mito e fato histórico. Seu trabalho encoraja uma compreensão mais ampla de como os mitos de dilúvio antigos refletem os esforços da humanidade em interpretar e explicar fenômenos naturais. Por outro lado, Eric Klein, arqueólogo e historiador especializado nas civilizações do Mediterrâneo Antigo, examina a narrativa da Arca de Noé através de uma perspectiva comparativa da história. Klein destaca os temas comuns entre diversos mitos de dilúvio em diferentes culturas, como o mito grego de Gilgamesh e as perspectivas sobre o dilúvio nas culturas chinesa e egípcia, sugerindo que essas histórias refletem uma experiência coletiva de eventos catastróficos de inundações. Ele defende a compreensão científica dessas narrativas, focando em seus contextos culturais e históricos, em vez de procurar evidências físicas da arca em si, mas observando-a. Klein chega a uma conclusão importante. O geólogo e criacionista da Terra Jovem, Andrew Snelling, acredita que a busca pela Arca de Noé é uma parte fundamental para entender os relatos históricos da Bíblia. O trabalho de Snelling se concentra em evidências geológicas que ele acredita apoiar a narrativa do dilúvio global, enfatizando que essas descobertas são cruciais para confirmar a historicidade da Arca. Ele defende que a descoberta da Arca forneceria evidências concretas do dilúvio bíblico, reforçando sua visão criacionista e desafiando os paradigmas científicos tradicionais. Leonard Simmons, um explorador com grande interesse na arqueologia bíblica, participou de várias expedições em busca da Arca de Noé. Simmons vê a narrativa da Arca como um mistério histórico e uma busca espiritual, tentando descobrir evidências que conectem fé e ciência. Sua exploração é baseada na crença de que a descoberta da Arca proporcionaria uma compreensão profunda da história antiga e das tradições religiosas, oferecendo uma ligação concreta com um dos relatos mais duradouros da Bíblia. Essas figuras representam uma variedade de perspectivas sobre a narrativa da Arca de Noé, desde a curiosidade histórica e investigação científica até a fé religiosa e a exploração. Seus trabalhos coletivos destacam o fascínio duradouro por essa antiga história e as diversas maneiras pelas quais ela continua a capturar a imaginação humana. Alguns especulam que a história da Arca de Noé não ocorreu de fato, mas não dizem que as pessoas usaram a madeira da arca para construir casas? Se a madeira já foi usada para outros fins, como ainda esperam encontrá-la? Mesmo culturas diferentes têm suas próprias versões da história da Arca de Noé, e tudo isso leva à possibilidade de que este evento misterioso realmente tenha ocorrido, provando a existência da misteriosa Arca de Noé. Diferentes culturas têm suas próprias histórias sobre a Arca de Noé, especialmente a criação de Eridu, uma das narrativas mais antigas sobre um grande dilúvio. A criação de Eridu conta a história de como os deuses enviaram um dilúvio para destruir a humanidade, semelhante ao relato bíblico. Nesta versão, os deuses, frustrados com o barulho e a confusão da civilização,
civilização humana decidem acabar com a humanidade através de uma inundação. No entanto, o deus Enki, conhecido por sua sabedoria e compaixão, avisa o devoto rei Ziusudra sobre o desastre iminente. Enki instrui Ziusudra a construir uma grande embarcação para salvar a si mesmo, sua família e as sementes de todas as criaturas, simbolizando sua importância cultural. O dilúvio demonstra a ira e a misericórdia dos deuses, refletindo julgamentos, salvação e renovação. Essas histórias também destacam o papel da humanidade como guardiã da vida, com a tarefa de preservar e reconstruir a civilização após a intervenção divina. A criação de Eridu oferece um contexto cultural mais amplo para entender o significado das narrativas de dilúvio. Sua atração duradoura e sua conexão com a Arca de Noé reside na sua capacidade de ressoar com as preocupações fundamentais da humanidade. Na cultura chinesa, Nua é considerada a deusa que restaurou a Terra após um grande dilúvio. Segundo a lenda, uma batalha cósmica entre o deus da água e o deus do fogo causou um dilúvio catastrófico que destruiu a Terra e rasgou o céu. Essa calamidade ameaçou toda a vida, mergulhando a humanidade no desespero. No antigo mito egípcio, o deus supremo e criador Ra ficou farto da desobediência e rebelião dos humanos contra os deuses. Enfurecido, Ra decide enviar a deusa guerreira Sekhmet, que encarna a guerra e a destruição, para punir a humanidade, causando devastação sobre a Terra. Quando Sekhmet liberou sua fúria, o mundo foi lançado no caos, ameaçando destruir tudo. As partes chinesa e egípcia da história ilustram o poder destrutivo da natureza, a intervenção divina e a renovação da vida. Na China e no Egito, os deuses são retratados como protetores e sustentadores da vida. Na antiga Grécia, os mitos nos contam que o rei dos deuses, Zeus, ficou cada vez mais descontente com a crescente maldade e irreverência da humanidade. Com sua ira divina, Zeus decide purificar a terra com um dilúvio e destruir a humanidade pecaminosa. No entanto, o titã Prometeu, conhecido por sua sabedoria e previsão, avisa seu filho Deucalião sobre o desastre iminente. Ele instrui Deucalião e sua esposa Pirra a construir uma grande arca para sobreviver à enchente. À medida que as águas sobem, Deucalião e Pirra navegam na arca por 9 dias e 9 noites, até chegarem ao topo do Monte Parnaso, quando as águas finalmente recuam. Eles agradecem por sua sobrevivência e oferecem sacrifícios a Zeus, que, comovido pela sua devoção, decide atender seus pedidos. Deucalião e Pirra expressam o desejo de restaurar a humanidade, e Zeus os instrui a lançar pedras. As pedras jogadas por Deucalião se transformam em homens, enquanto as pedras jogadas por Pirra se transformam em mulheres, simbolizando a renovação da humanidade. A sobrevivência de Deucalião e Pirra destaca a importância da devoção, da justiça e da preservação da vida. Sua história enfatiza a resiliência humana e a possibilidade de redenção e renovação após um período de destruição. A epopeia de Gilgamesh nos conta a história do rei Gilgamesh e sua busca pela imortalidade. Nesta epopeia, a história do dilúvio é narrada por Utnapishtim, cujo nome significa aquele que viu a vida. Ele é descrito como um homem sábio e devoto, que ganhou o favor dos deuses por sua piedade. A história começa com os deuses decidindo destruir a humanidade com um dilúvio por causa de seu ruído e maldade. No entanto, o deus Ea, que tem compaixão pelos humanos, alerta Utnapishtim sobre o desastre iminente. Ea instrui Utnapishtim a construir um grande barco e fornece detalhes sobre sua construção. Utnapishtim é instruído a levar sua família e as sementes de todas as criaturas para garantir a sobrevivência da vida na Terra. Essa intervenção e orientação divina refletem a compaixão e proteção que são o cerne da narrativa do dilúvio. Conforme as águas da enchente subiram, Utnapishtim e sua família subiram a bordo da arca, suportando a ira dos deuses enquanto tempestades e inundações cobriam a terra. O dilúvio durou 7 dias e 7 noites, durante os quais toda a humanidade foi destruída. Finalmente, as águas começaram a recuar, e a arca de Utnapishtim parou. Para verificar se o dilúvio havia realmente terminado, Utnapishtim soltou uma série de aves, uma pomba, uma andorinha e um corvo, para procurar terra seca. Quando o corvo não voltou, ficou claro que o dilúvio havia acabado. Utnapishtim, então, ofereceu sacrifícios aos deuses, que ficaram felizes com sua devoção e piedade, concedendo a ele e sua esposa a imortalidade, permitindo que vivessem para sempre em um paraíso distante. As narrativas de dilúvio de várias culturas antigas, incluindo a de Gilgamesh da Grécia, Deucalião e Pirra, e os relatos das tradições chinesa e egípcia, têm semelhanças impressionantes. Embora essas histórias tenham se originado
originado em civilizações diferentes, elas compartilham um mesmo enredo comum que envolve a resiliência da vida, a compaixão divina e a promessa de renovação após a destruição. O dilúvio, como um evento misterioso, redefiniu a ordem moral e social, eliminando a maldade e corrupção da humanidade. No entanto, cada história também enfatiza a sobrevivência de um grupo seleto, que personifica virtude, piedade ou o favor divino. Essa sobrevivência se dá por meio do aviso ou intervenção divina, instruindo Noé a construir uma embarcação para resistir ao dilúvio. Após o dilúvio, Noé oferece sacrifícios, ou em algumas histórias, expressa gratidão a Deus. Essas histórias terminam com a terra sendo repovoada, simbolizando um novo começo e a esperança de uma relação restaurada entre a humanidade e o divino. Muitos relatos de dilúvios terminam com um pacto ou promessa dos deuses, garantindo que tal dilúvio não ocorrerá novamente. No relato bíblico, Deus faz um pacto com Noé, simbolizado por um arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Esse pacto representa um acordo fundamental entre Deus e a humanidade. Em cada história, a conclusão reafirma a resiliência e a continuidade da vida. As narrativas do dilúvio, em conjunto, transmitem uma mensagem de esperança, enfatizando que, mesmo diante de uma destruição esmagadora, a vida pode perdurar e prosperar novamente. Embora o debate sobre o local de descanso final de Noé continue, muitos ainda confiam ou acreditam na história do Monte Ararat mencionada na Bíblia, pois acreditam que receberam um dom de Deus, o que significa que eles encontraram a verdadeira Arca de Noé. É por isso que Deus colocou toda a humanidade na terra, para que pudéssemos encontrar e acreditar nele e no Espírito Santo, tornando-o Pai Todo-Poderoso. O debate em torno do local de descanso final da Arca de Noé existe há muito tempo, e diferentes locais foram sugeridos ao longo dos anos. O relato bíblico da Arca repousando no Monte Ararat continua sendo a crença mais arraigada e amplamente aceita. Essa crença dos fiéis vem de sua confiança inabalável em Deus, no dom divino e nas escrituras sagradas que narram a história da criação e da redenção. Aos olhos deles, a descoberta da Arca de Noé não é apenas uma busca arqueológica, mas uma validação da fé, uma busca espiritual para fortalecer sua conexão com Deus. Eles acreditam que Deus colocou a Arca intencionalmente na terra, para que a humanidade pudesse encontrá-la e provar seu poder, amor e redenção. Ao encontrar a Arca, eles esperam reafirmar sua confiança nas palavras de Deus e no Espírito Santo que os guia. Para esses crentes, a busca pela Arca de Noé é um ato de devoção ativa, uma maneira de honrar o pacto de Deus com Noé e com a humanidade. Eles veem a Arca como uma conexão tangível com o relato bíblico, um símbolo da misericórdia e perdão de Deus. Ao localizar a Arca, eles desejam aprofundar sua compreensão do plano de Deus para a humanidade e reafirmar sua fé em sua vontade divina. Em seus corações, a descoberta da Arca de Noé é uma confirmação clara da existência de Deus e de seu papel como doador divino de todas as coisas. No entanto, como não há evidências arqueológicas, e essas histórias não possuem provas concretas, no que devemos acreditar? Lembre-se, sem evidências, a história é apenas um conto, o que torna a narrativa da Arca de Noé uma questão de fé e interpretação, em vez de um evento historicamente comprovado.